Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, nossas palavras são de agradecimento ao SEAT pela oportunidade do Banco da Providência participar dessa agenda social do trabalho e, assim, poder contribuir de forma conjunta e solidária com a melhoria das relações no mundo do trabalho. O Banco da Providência é uma instituição da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Foi fundado em 1959 por D. Helder Câmara. Então, há 53 anos, o Banco da Providência colabora com a política social aqui do nosso município, no sentido de implantar relações de trabalho mais humanas e mais fraternas. Essa tem sido a nossa colaboração ao longo desses 53 anos de funcionamento. Para começar a apresentação do trabalho do Banco da Providência, nós queríamos retomar um pouco das discussões que tiveram presentes aqui na manhã de hoje e lembrar que foi falado e também faz parte da nossa fala que, apesar de todos os esforços do governo federal, do governo estadual e do governo municipal em implantar políticas sociais de combate à pobreza extrema, o Brasil ainda continua sendo apresentado no relatório do Índice de Desenvolvimento Humano, expedido pela ONU, na lista dos países de maior desigualdade social. Apesar desse cenário, o Banco da Providência vê um horizonte bastante satisfatório no momento atual. Uma das razões da nossa esperança é esse próprio seminário, que está acontecendo nesse momento e que está unindo diversas forças no sentido de criarmos outras alternativas de relações no mundo do trabalho. E uma forte razão de termos a nossa esperança redobrada é a chegada do Papa Francisco. E é ele que está nos inspirando nesta apresentação, quando ele trouxe em sua homilia essa questão do uso do poder e das novas formas de se usar o poder para construir um mundo mais humano. Então, o que a gente ressalta nessa fala do Papa Francisco, que foi tirada da primeira homilia dele, é que, com gestos simples e com uma grande determinação em fazer uma opção social pelos mais pobres, ele tem ensinado, e ainda, tenho certeza, vai ensinar, muitas coisas aos gestores das políticas públicas, porque aqui estão duas diretrizes bastante importantes. Nós vamos perceber, pela apresentação do Banco da Providência, que basta um empenho simples, uma metodologia simples e uma opção pelos pobres para que a gente possa contribuir para reduzir essas estatísticas e esses indicadores que ainda colocam o Brasil na lista de um dos países mais desiguais. Bom, vou falar, então, já que nós falamos nessa questão de prestação de serviço, para quem o Banco da Providência presta seu serviço. De acordo com a Política Nacional de Assistência Social, nós focamos nossa ação em 3 públicos prioritários. E nós vamos fazer essa apresentação focando os nossos resultados com as famílias que se encontram abaixo da linha da pobreza, porque este é um dos públicos do Banco da Providência. Mas nós temos uma ação também bastante forte com os adultos moradores de rua aqui da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos um trabalho de acolhimento aqui no bairro de Cordovil. E temos um trabalho com os egressos do sistema penitenciário. Desse egresso eu vou falar um pouquinho a mais, porque se nós acessarmos o site do Conselho Nacional de Justiça, nós vamos encontrar lá que 70% das pessoas que passaram pelo sistema penitenciário,
eles voltam ao sistema, de alguma forma ou de outra. Em 10 pessoas que saem do sistema penitenciário, 7 retornam porque cometeram algum tipo de delito. E nós, lá do Banco da Providência, estamos fazendo um trabalho de formação de egressos do sistema penitenciário e tivemos oportunidade, recentemente, de fazer uma pesquisa que foi orientada pela UERJ, para que nós tivéssemos a validade do setor acadêmico. E dos 40 egressos que nós formamos no ano de 2011, nós vimos com bastante satisfação que somente um deles retornou ao presídio, e por um caso assim bastante especial. Ele estava trabalhando em um bingo e ele deveria retornar para casa, porque ele estava em liberdade, aquela liberdade assistida, ele deveria retornar sempre às 10 horas. E porque ele estava trabalhando no bingo, ele não retornou para casa às 10 horas, e, por isso, entre esses 40 capacitados para o trabalho, 2 anos depois que nós retornamos às suas casas ou aos seus endereços de trabalho, de quando eles saíram da formação do Banco da Providência, somente esse rapaz tinha retornado, o que dá um índice de 98% de egressos permanecendo no mundo do trabalho. Bom, em relação a para quem nós prestamos o serviço, nós vamos ver que a faixa de renda prioritária, 58%, são aquelas pessoas que chegam ao Banco da Providência com renda zero. Exatamente essas pessoas para as quais as políticas de superação da pobreza têm sido aplicadas com mais ênfase. Se nós formos observar a faixa de escolaridade, nós vamos observar que o ensino fundamental incompleto, acima de 4 anos de escolaridade, é também a faixa que mais caracteriza o perfil desses jovens e adultos que estão, no momento, sendo atendidos pelo Banco da Providência. E aí, aqui, nós vamos falar um pouquinho da nossa missão de trabalho. E vamos destacar 3 eixos principais nesta missão. O primeiro é que o Banco da Providência ele não é uma instituição do mercado de trabalho. A missão principal do Banco da Providência é formar pessoas, formar para que eles consigam caminhar sozinhos, né? D. Helder Câmara, logo num dos primeiros documentos que foram elaborados na criação do Banco da Providência, tinha uma frase que era uma frase assim, bastante forte, dizendo que o Banco da Providência não existe para resolver problema de fome, miséria ou desemprego. Existe isto, sim, para formar as pessoas, sempre com essa preocupação de apoiá-los para que eles consigam caminhar sozinhos. Então, aqui na missão do banco, o que nós queremos destacar é essa dimensão de colaboração com as políticas públicas. Temos feito bastante esforço nesse sentido de experimentarmos metodologias que possamos oferecer à política pública como metodologia propiciadora de resultados. Então, trabalhamos de uma forma complementar. Temos tido muito cuidado de não fazer o mesmo programa que a política pública faz, porque entendemos que já existe, então, alguém trabalhando nesta lógica. Procuramos complementar, buscando outras formas de serviço ou outros tipos de ações que possamos fazer, experimentar e oferecer como contribuição nessa questão do desenvolvimento da justiça social, que foi muito falada aqui na parte da manhã. Uma outra dimensão da missão do Banco da Providência é a dimensão da formação das pessoas.
da formação dos seres humanos, para que eles consigam, por meios próprios, alcançar direitos mais humanos, direitos mais propiciadores do desenvolvimento de suas habilidades e de suas competências. E não há como falar da missão do Banco da Providência sem falar de D. Helder Câmara, que foi o fundador. E lá na sala, né, da nossa diretora, Marina Araújo, tem um pôster de D. Helder que nós gostamos muito e que ele fala o seguinte: a existência de um só homem sem acesso a direitos humanos condena a civilização de todos os outros que têm acesso aos direitos. Ele mostrando um pouco, né, que essas estatísticas que nós vemos e que falam de milhões de pessoas, né, no entender dele, né, na missão dele, bastaria que uma só pessoa estivesse sem acesso aos direitos humanos para condenar toda uma civilização. Então, a missão do Banco da Providência tem exatamente, né, esses eixos que nós consideramos esses eixos fundamentais. Eu trouxe aqui o mapa do analfabetismo, que foi um mapa produzido agora com os dados do último censo. E temos aqui no auditório a Maria Cristina Sá. Ela foi diretora do Banco da Providência, diretora social durante algum tempo. Hoje, ela é conselheira, mas, no tempo em que era diretora, ela sempre nos dava a seguinte orientação: não é possível haver, sobre o teto da igreja, não é possível haver, nos projetos da igreja, uma só pessoa analfabeta. Nós devemos tudo fazer para inserir esses analfabetos que batem as nossas portas em algum programa de alfabetização. Esses dados aqui são dados bastante desafiantes, né? Se nós observarmos o município de Japeri, 58% das pessoas que lá estão, ou elas estão no ensino fundamental incompleto, ou são analfabetos, como mostra aí esse dado do censo demográfico. Esse nós consideramos que é o nosso maior desafio quando a gente fala das questões do mundo do trabalho, das questões que vão ser discutidas nesse seminário, né? Alguns anos atrás, nós fomos a um seminário em Minas, e também sobre mercado de trabalho. E assim, o grande legado do seminário, eles deixaram uma interrogação de como, né, para que as próximas ações se ancorassem nessa interrogação, e dizia assim: o que fazer com milhares de jovens e adultos que continuam chegando ao mercado de trabalho com baixa escolaridade? Condená-los ao desemprego é desumano. Então, essa foi a grande legado daquele seminário naquela época, e que nós estamos trazendo aqui hoje também para essa discussão com vocês, para essa reflexão nessa agenda social do trabalho, né? Lembrar um pouco, né, que, diante dessas questões todas, nós, ano passado, aqui no Rio de Janeiro, fomos também palco da Conferência Rio+20. E uma das conclusões que muito nos chamou a atenção foi exatamente essa do Marcelo Neri, que ele dizia o seguinte, né, o mercado de trabalho do Rio de Janeiro, a economia no Rio de Janeiro não é especialmente voltada para o pobre. Por quê? Todo esse grande movimento que está havendo em relação ao pré-sal, ele exige dos trabalhadores uma escolaridade acima da grande maioria das pessoas que hoje batem as portas do mercado de trabalho. Mas ele também vislumbra algumas saídas. E eu acho que,
para além de nós ficarmos nas estatísticas mais preocupantes, mais desafiadoras, nós devemos nos unir numa ação conjunta, numa ação coletiva, numa ação solidária, de ver alternativas, como ele está colocando aqui, não é? Existem projetos como as Olimpíadas, a UPP Social, o Morar Carioca, que têm um potencial de reduzir essas desigualdades. Agora, necessita, né, que os empresários atendam aquela orientação, ou aquele desafio colocado pelo Papa Francisco, né, que usem esses projetos numa forma de prestar um serviço a essas pessoas que mais precisam. Bom, eu falei para vocês que o Banco da Providência não é uma instituição do mercado de trabalho. A nossa missão é formar pessoas e nós construímos uma metodologia de formação. Uma metodologia que tem 3 fases. Uma fase que nós chamamos de desenvolvimento humano, uma fase que nós chamamos de capacitação e uma fase que nós chamamos diretamente de trabalho e renda. Nós atuamos aqui na cidade do Rio de Janeiro com 900 famílias por ano. Com 600 famílias por ano. Em 10 agências de famílias. Um dos nossos, digamos assim, fortalecimento é que nós temos aqui na nossa cidade 3 unidades do SEAT. E os nossos resultados têm sido também conseguidos a partir dessa nossa parceria com o SEAT. Mas são 600 famílias, o que somam 2.400 pessoas. Como vocês viram na estatística anterior, mais de 50% com renda zero. E nós temos conseguido um resultado que vem se mantendo já há cerca de 6 anos de superação da linha da pobreza, quase em torno de 60% das pessoas que entram no programa com renda zero. Lembrando que nós medimos esse resultado sempre depois que a pessoa tem uma sustentabilidade nessa renda. Depois de que ela já está inserida no mercado de trabalho, por cerca de 3 meses, é que ela entra na nossa gestão de resultados. E o que nós consideramos que dá, digamos assim, um caminho de sustentação desse resultado é essa primeira fase que nós chamamos de desenvolvimento humano, a fase que nós chamamos de porta de entrada no Banco da Providência. Essa fase ela tem cerca de 2 meses de duração e as famílias são informadas que absolutamente nesta fase é uma fase de reconhecimento das suas habilidades, reconhecimento das suas competências. Ainda não é uma fase de treinamento para o trabalho dentro de uma oficina profissionalizante, mas é uma fase de descoberta do seu potencial como ser humano, da sua capacidade de desenvolver dificuldades e da sua capacidade de aprendizado. Nós construímos uma metodologia dessa fase que já está consolidada numa apostila, que nós chamamos apostila de preparação para o mundo do trabalho. Ao final dessa etapa que nós chamamos de desenvolvimento humano, cada família faz um plano de ação de como ela se vê capaz de superar essa situação em que ela se encontra. E, nesse plano de ação, ela pode escolher ir para a agência de capacitação ou, então, para a agência diretamente de colocação no mercado de trabalho. Todo esse processo tem tido um tempo médio de 9 meses. Esses resultados que nós temos conseguido de superação da pobreza extrema têm sido alcançado num prazo de 9 meses de formação dessas famílias. Bom, aqui está a apostila de preparação para o mundo do trabalho.
está à disposição de vocês no Banco da Providência, se alguém quiser conhecer essa metodologia de uma forma mais intensa, com maiores detalhes. Aqui nós estamos mostrando, né, a primeira turma de término desta primeira fase na Cidade de Deus, agora em 2013. E a gente olhando para esse retrato dessa primeira turma, é também o retrato do Brasil. Um grupo de pessoas mais jovens, em busca de uma capacitação para o trabalho e com bastante esperança de alcançar uma oportunidade. Eu acho que o maior legado desse seminário seria juntarmos nossas forças no sentido de possibilitarmos a essas pessoas que aí estão essa oportunidade que eles vêm buscar. Aqui é o mapa do município, onde estão as nossas 10 agências de famílias e também sinalizadas 3 unidades do SEAT aqui. E, assim, para nossa alegria, uma das unidades do SEAT funciona aqui no centro, onde é a sede do Banco da Providência. Funcionamos exatamente no mesmo prédio. Tá? A fase 2, que é a fase da capacitação, talvez seja a fase que tenha um eixo maior de articulação com este seminário. Nós temos um grande centro de capacitação para o trabalho no bairro de Realengo, onde nós temos formado cerca de 1.500 jovens e adultos por ano. Nós temos uma grade de cursos que vão desde essas profissões mais tradicionais a profissões mais, digamos assim, necessárias no mundo atual, especialmente na questão do turismo, que é uma grande vocação aqui da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos cursos na área de camareira, de copeiro, de barman, temos cursos na área de informática, que são cursos que a gente percebe que tem uma vinculação maior com oportunidades também maiores agora no mercado de trabalho. Os cursos são totalmente grátis, eles são financiados com a renda da Feira da Providência. E para que nós tenhamos resultados nessa capacitação de pessoas que se encontram, né, abaixo da linha da pobreza, pessoas que chegam aos projetos do Banco da Providência com renda zero, nós fazemos um grande investimento na capacitação dessas pessoas. Só em Vale Transportes, o Banco da Providência investe cerca de R$150 mil por ano. Porque não há como você pegar uma pessoa que tem renda zero e colocá-la para fazer um curso de cabeleireiro que tenha uma duração mínima de 2 meses, no qual ela vai gastar cerca de 1/3 de salário mínimo só para custear suas passagens. Então, a gente realmente tem que fazer uma opção e tem que programar recursos materiais para que essa opção seja verdadeira, alcance algum resultado. Bom, a agência de capacitação em números, já tinha falado para vocês, né? Nós temos possibilidade de oferecer cerca de 1.500 vagas por ano. Nós temos encontrado alguns parceiros, não é, que fortalecem esse trabalho. Ano passado e este ano, nós estamos com uma grande parceria com Furnas, Eletrobras, que tem investido bastante nesta capacitação. Temos tido uma conversa que está ainda em início com o Sistema S, no sentido de possibilitarmos uma maior abertura de vagas para essas pessoas que ainda se encontram com uma escolaridade digamos assim, de nível de ensino fundamental. Porque a lista de cursos que nós temos recebido tem um foco maior nas pessoas que já estão no ensino médio. E essas pessoas que nós atendemos, elas ainda estão
ou na primeira fase, ou na segunda fase do ensino fundamental. Bom, aqui nós temos alguns resultados mostrando o número de famílias atendidas, né, 956, totalizando cerca de 5.000 famílias. 54% entraram nas agências em situação de pobreza extrema. Nós temos que 53% das famílias superaram. Nós usamos o mesmo indicador da política do governo federal, que é R$ 70 per capita, e o per capita mensal passou de 62 para 120, mostrando que essa formação, especialmente aquela primeira fase, em que nós trabalhamos muito a questão do reconhecimento das habilidades, da competência, trabalhamos muito a questão da autoestima, tem sido um dos, digamos assim, elementos que mais tem contribuído para o Banco da Providência alcançar esses resultados. Resultados aqui na agência de empregos. O resultado que nós gostamos de ressaltar, em primeiro lugar, é a questão da rede de empresas que se associaram ao Banco da Providência nessa proposta de abrir oportunidade de trabalhos a essas pessoas que precisam mais. Então, nós temos alguns empresários que já procuram diretamente no Banco da Providência. Pelo esse entendimento também, que são pessoas que passaram por uma capacitação e são pessoas que estão num processo de acompanhamento pela instituição de 9 meses. Então, nós temos tido, né, bastante, digamos assim, sucesso com essa rede de empresas, mas que ainda não absorve toda a procura que nós temos de jovens e adultos que querem ingressar no mercado de trabalho. Nós tivemos 177 jovens e adultos cadastrados, com o perfil de busca de empresários. Tivemos 75% desses jovens e adultos encaminhados para processos de seleção e tivemos um resultado de 54% dos que foram encaminhados, foram aprovados e se encontram, né, nas empresas para as quais foram encaminhados. E, finalmente, eu quero mostrar para vocês aqui um resultado conseguido na parceria do Banco da Providência com o SEAT. Lembrar que dessas famílias, 600 famílias que o Banco da Providência atende, mais de 50% são chefiadas por mulheres. Então, o que acontece é que, quando nós trazemos resultados, nós trazemos sempre resultados conseguidos por meio das mulheres, porque elas são efetivamente, né, a maior parte do público atendido pelo Banco da Providência. Então, o caso da Josefa, que encontra-se empregada, mas a gente quer trazer aqui assim, alguns elementos do perfil dela, né? Solteira, com companheiro, que é também, digamos assim, o maior percentual de perfil das pessoas atendidas pelo Banco da Providência. O último registro na carteira de trabalho era de setembro de 2008. Então, também, um ponto que eu trago aqui para reflexão é este, de que as pessoas se encontram, às vezes, desempregadas por um longo tempo antes de acessarem esse programa de formação para o trabalho do Banco da Providência. E, uma vez que elas se matriculam nesse programa de formação, nós temos observado que, logo em seguida, elas têm acesso ao mercado. Então, a gente considera que o programa ele tem realmente essa perspectiva de estimular as pessoas
nessa linha de que são capazes, de que são competentes, de que podem se apresentar diante das oportunidades que surgem com essa perspectiva de um profissional capacitado para ocupar uma vaga. Esta família era do bairro de Irajá, então eu trago também aqui um dado do censo, né, que diz que aqui no Rio de Janeiro, 6% das pessoas estão abaixo da linha da miséria. E no bairro de Irajá, especialmente, 4%. Então, aqui, na trajetória desta família pelo Banco da Providência, nós temos a questão do desenvolvimento humano, aonde, na apostila de formação para o mundo do trabalho, ela construiu um plano de atitudes tanto direcionado ao mercado por conta própria, ao mercado informal, como direcionado ao mercado formal. Ela vislumbrou essa oportunidade dela se capacitar para essas oportunidades. E a grande expectativa dela era trabalhar nesta área de escritório, nessa área de estoquista, de auxiliar de loja, e realmente na terceira fase da metodologia, onde é a fase do mercado de trabalho, juntando, né, as possibilidades, as oportunidades do Banco da Providência com o SEAT, ela foi encaminhada para o Grupo Pão de Açúcar e lá se encontra trabalhando como caixa. Então, este é um dos resultados que nós trouxemos, mas nós temos obtido resultados semelhantes a esse, com mais de 50% das famílias que são atendidas. Se alguém tiver alguma pergunta depois, então, só lembrando, vocês podem escrever, anotar, depois a gente faz as perguntas, tá? Terezinha, obrigado pela sua exposição. Sempre lembrando que foi uma rápida apresentação. Sim. Por conta do tempo. Não, se a gente tivesse mais tempo, eu ia ficar aqui o dia inteiro. Lembrando que nós estamos transmitindo ao vivo essa apresentação pela internet, no streaming online da Rede Redentor, www.redentor.tv.br. Então, nosso agradecimento à Rede Redentor por transmitir ao vivo a apresentação dos painéis. Bom, agora nós vamos ouvir, então, o Nós do Morro, com a Luciana e o Marcelo. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui. Eu devo dizer que, para a gente, é uma surpresa quando a gente é convidado para uma mesa que se trata de trabalho, empreendedorismo e todas essas palavras que foram chegar. Empreendedorismo, então, foi uma palavra que chegou muito tarde às nossas reuniões e às nossas mesas de discussão. Né? Assim, a gente nunca pensou, pelo menos no seu início, né? Vou começar, então, a falar um pouquinho do início do Nós do Morro, para vocês entenderem por que isso, para a gente, é uma surpresa. Né? Esse grupo começa no Vidigal, no ano de 1986, como um grupo de teatro. Então, hoje, quando eu digo a missão do Nós do Morro, eu digo, ele é um grupo que tem como missão formar atores e técnicos criadores nas áreas de teatro e cinema. Uma missão muito... Como é que eu vou dizer? Uma palavra também que a gente não fique só sendo esses loucos utópicos, né? Mas é uma missão muito... me ajudem, meninos, uma palavra de uma coisa difícil, mas não é essa palavra que eu queria dizer, não. Ela é quase impossível, né? Que é você, dentro de um mercado que quase não há mercado, que é o mercado do audiovisual e o mercado teatral, né? A gente circula para um mercado da TV, mas o teatro e o cinema caminham com muita dificuldade até serem considerados um mercado, né? Então, para a gente, ela é quase impossível, mas eu sonho com essa missão e trabalho dia após dia para que ela se concretize, né? Para que a gente caminhe dentro dela. Mas ela não existe desde o início, entendeu? Nem mesmo uma missão. A gente não partiu da ideia de vamos criar um projeto que possa fazer isso pelas pessoas, né? Ela nasce da ideia do Guti Fraga, que era um ator, jornalista, morador do Vidigal, e que vê naquele espaço, naquele lugar, muitas pessoas talentosas,
com talentos diversos, talentos de área artística, músicos, piadistas, criadores de esquetes, sambistas, e todas essas figuras que circulavam o Vidigal no início dos anos 80. Né? Então, ele nasce da necessidade. Isso é uma palavra que eu acho muito importante, porque acredito eu que o Banco da Providência nasce também na necessidade. E isso é uma coisa que a gente tem que estar o tempo inteiro pensando e voltando nela, porque as necessidades elas mudam. Mudam, em especial, as necessidades do indivíduo. Eu tenho 20 anos de Nós do Morro. Né? Desde janeiro, eu assumi a gestão do grupo. A gente cria hoje uma outra configuração dentro do grupo, onde a gente tem a diretoria, e a gente quer, entre a diretoria e o grupo, que cresceu muito nesses últimos 12 anos, eu diria, em especial, foi o nosso boom de crescimento, a gente cria essa ideia de ter uma gestão. Né? Então, desde janeiro, eu assumi essa função dentro do grupo. Eu e o Marcelo somos, eu considero, né, da primeira turma que atravessa o sonho, que começa, então, a viver o sonho, a vislumbrar o sonho como realidade. Né? Porque, antes de nós, o GUT teve, pelo menos, 7 turmas, que, após o primeiro espetáculo, espetáculos montados, espetáculos com sucesso, né, um deles chama-se Os Dois, ou Inglês Maquinista, foi o terceiro espetáculo do grupo, ganhou uma crítica onde a gente ainda não tinha, talvez, 4 anos de existência. E ele ganha uma crítica num jornal, de uma crítica especial, uma crítica no Jornal do Brasil, na época. Né? Então, ele já tinha uma história, mas a cada espetáculo, essas pessoas iam embora, porque elas também têm necessidade. Quer dizer, o grupo, após consolidado, ele tinha uma necessidade de seguir a sua pesquisa e de cravar, então, uma marca nessa cidade, porque é isso que a gente sonha, uma marca estética de uma obra artística que pode vir como transformação, com força de mudança, que possa trazer para além, não que eu esteja aqui dizendo que a arte do entretenimento, puramente para o entretenimento, não tenha que ter seu valor. Eu sou daquelas que vou ao cinema e vou ao teatro para rir, para chorar, para ficar pensando 3 dias depois, com um filme ou com uma peça que fundiu a minha cuca. Então, eu acho que tem espaço para todo tipo de arte. Mas é preciso, em especial, tratar com carinho as artes transformadoras e perceber aonde ela está. Né? E não deixar que ela seja também jogada nessa loucura que é apenas o mercado. Me desculpe aqui, todas as pessoas interessadas no mercado e os empresários. Não estou aqui tacando pau no mercado, não. Tá? Mas existe, né, o mercado autoral, aonde ainda se precisa de muita ajuda, aonde esses artistas, autores, ainda estão muito sozinhos, muito aquém das políticas públicas, dos editais. Né? Hoje a gente começa a vislumbrar um edital que pensa no indivíduo como pessoa física e não só como uma produtora ou como empresa, mas nós sabemos o quanto isso é complicado. Às vezes até o cara às vezes tem ideias, mas daí ele conseguir botá-las em prática, sabemos que é um grande passo. Né? Então, eu me preocupo muito com isso e vejo o grupo, embora ele se pareça, em especial, quando a gente pensa nos nossos expoentes televisivos, né? A gente está sempre lá, quer dizer, a gente teve ontem a Roberta Rodrigues num case no Faustão, né? Que é uma menina que estudou lá durante muito tempo. Hoje, a Roberta não faz parte da Companhia Nós do Morro, é uma pessoa que foi formada pelo Nós do Morro, mas, a partir do momento, e vivemos isso também, que é um orgulho e é um problema na nossa vida, porque a Roberta, a partir do momento que ela ganha o mercado de trabalho, e Roberta, então, como indivíduo, consegue, né, como um indivíduo artista, se sobressair, ter um contrato, estar numa grande empresa, né, essa não é a vida de 90% dos artistas. Né? Nunca fomos os caras das empresas. Pelo contrário, sempre fomos os que estavam aí nos coletivos, se ajudando. Então, nós temos 10 Robertas dentro do Nós do Morro, e nós temos 300 artistas operários, porque trabalhamos, ao contrário, né, do Banco da Previdência, com um tipo de criatura. Eu sou uma pessoa que respeito todo tipo de trabalho. A minha mãe é empregada doméstica, foi assim que ela me criou, com todo orgulho.
É assim que eu tenho uma casa, porque eu moro na casa que a minha mãe, empregada doméstica, comprou no Vidigal. Eu, Luciana, artista, cineasta, ainda não consegui, né? Então, tenho que agradecer muito a minha mãe, a toda a força que ela sempre teve. Mas a gente recebe lá um tipo de jovem que não quer ser o caixa. Ele tem outras aspirações. Ele tem uma alma de artista. Na sua maioria, nem sempre eles querem ser atores, que é o nosso, é onde a gente conseguiu se consolidar. A gente consegue formar atores. Eu tenho um orgulho de dizer isso, porque eu sou professora lá há 13 anos e muitos deles passaram por mim, tiveram que fazer meus exercícios, eu tive que brigar, tive que fazer, né, rolha na boca para falar, e todas aquelas coisas que a gente fica tentando, que o cara tem que aprender para, então, poder se colocar diante de uma plateia. Mas existem também os que chegam lá achando que podem ser artistas e se encontram em outras áreas. E, por isso, é a fatia da missão que diz técnicos e atores criadores. Porque eu acredito muito também nessa diversidade desse cara. Eu, se fosse uma pessoa que, na minha vida, eu tivesse ficado no Nós do Morro apenas focada em ser atriz, talvez eu não tivesse metade da condição de fazer as coisas que eu tenho feito. E é o que tem me possibilitado, por exemplo, circular no mercado de trabalho. Né? E não ser simplesmente a atriz que fica lá esperando um dia a novela, o cara se apaixonar por você e etc. Né? Então, mas essa é uma fatia ainda mais difícil. Então, hoje, somos um grupo com uma excelência em atores? Sim, somos. Conseguimos fazer isso? Sim, conseguimos. Talvez essa fatia a gente esteja chegando da nossa missão, mas os técnicos estão muito além. Porque, para esses, nós precisamos de aparatos muito maiores, mais caros. Né? Eu queria passar um vídeo aqui como nosso primeiro vídeo. A gente vai ver alguns vídeos hoje. Então, eu queria passar um vídeo. Ele é de um menino que chama Arthur Sherman. Ele é um orgulho na minha vida. Não é meu filho, mas eu vou ficar mostrando a história dele, falando da história dele a vida inteira. O Arthur Sherman chega aos 12 anos no Nós do Morro, como muitos adolescentes e pré-adolescentes no Vidigal, e diz: quero ser ator. Na primeira peça, ele descobre que não era bem aquilo ali, que ele não estava à vontade no palco, mas que ele gostava daquilo ali, que ele gostava daquele universo. Né? Então, nós tivemos, então, a oportunidade de ver o Arthur passear por vários outros cursos que essa escola de atores pode proporcionar aos meninos. A gente pode ver o vídeo? Ela me disse que eu tenho 10 minutos. Eu não sei o que eu vou fazer. Só de vídeo a gente tem um... Meio largado. Cresceu pra caralho. Não cresceu de tamanho, mas como ele cresceu também de cabeça. Tem boca e animal ocupado. Quente da vida. Cara, eu te acho com uma disposição pra aprender. Eu acho que isso é maneiro pra caramba. Assim. E concentrado, entendeu? Às vezes parece estar disperso, mas tá bem concentrado no que tá fazendo. Chama tranquilidade. É uma vaidade desse cabelo que minha mãe tem que cortar o cabelo desse moleque 2 vezes por semana, cara. Não, cara. Tu é um cara legal. Cara, tu... Isso que vocês estão vendo é como eu enxergo. Moro no Vidigal, sou brasileiro, gosto da legião urbana, sou vascaíno e não sei falar de mim. Pô, você é um moleque muito especial, velho. Quando esquece óculos, né, é uma coisa, né? Sinceramente, é um prazer, assim, ter te conhecido. E fico muito orgulhoso de ter um amigo como você. É isso aí, um abraço pra tu, velho. Pô, Arthur, como é que tu enxerga, brother? Sei lá.
Isso é um exercício feito pelas turmas de audiovisual, chama-se Eu. O aluno, ele, então, passa alguns dias com a câmera e a proposta é que ele traga alguma coisa sobre você, sobre ele mesmo, né? Um vídeo autobiográfico. Esse é o vídeo do Arthur. Eu acho que ele supera muitas coisas. O Arthur, hoje, ele é um fotógrafo. Ele tem 26 anos, ele fez esse vídeo, esse vídeo tem uns 10 anos, mais ou menos, ou mais. Ele tem 26 anos, ele é um fotógrafo, foi fotógrafo desse 5 vezes o PP, foi fotógrafo dessa série 5 vezes Favela, tem feito muitos programas para o GNT. Então, eu considero, por exemplo, o Arthur um menino que ele conseguiu entrar lá, perceber isso, né, e, ao mesmo tempo, trago ele como uma ideia de quem é esse jovem. Quem é esse jovem que procura a gente, que chega, que bate na porta do Nós Morro? Né? Ele, normalmente, ele tem as aspirações de artista, mesmo que não seja ser ator. E, para a gente também, ficou essa missão de fazer esse cara se descobrir. Então, em que área ele pode atuar, né? De que maneira ele pode atuar para além do palco, para além, né, de estar sendo visto, né? E o quanto também tem essa força técnica. E quando eu vejo que a gente, né, quando eu digo que a gente consegue colocar no mercado de trabalho 10 atores, embora a gente tenha 300 em excelência fazendo peça, a gente tem uma peça agora chamada Bandeira de Retalhos, que tem 21 atores em cena. Para mim, é o nosso Dream Team. Estão lá, se apresentam todas as terças-feiras, todos voluntários nesse momento. Se apresentam todas as terças-feiras, de graça na comunidade, e eles não estão ganhando. Eu não sonho isso para essa companhia. Eu sonho que, em algum momento, eu vá achar, eu acordo todo dia pensando nisso, eu vou achar um edital para a companhia de teatro. Aí eu cato lá no computador. Eu vou achar. Alguém vai fazer. Porque hoje, quando eu percebo, a gente participou de um grupo, 8ª Mostra de Teatro de Grupo de São Paulo, agora. A companhia chegou de lá. E não tínhamos só nós, tinham vários, tinha a América Latina inteira com teatros de grupo. Né? Mas daí existe uma diferença muito grande entre você fazer um teatro de grupo e você ter uma ideia e uma estética autoral daquele espetáculo e você fazer política pública através desse teatro. Porque todas as vezes que, para a gente, por exemplo, nós já fomos ponto de cultura, temos o selo do ponto de cultura, e o discurso era sempre que a gente precisa se autossustentar. Eu devolvo, então, isso para que a gente possa, nesse momento de reflexão e de conversa, alguma ideia de autossustentação para este grupo, visto que eu faço um tipo de arte que é hoje uma arte educativa, embora ela não tenha nenhuma pretensão e nem quer ser uma arte educativa. Eu digo educativa no sentido de que precisamos fazer o nosso povo a se educar, a ser uma plateia de teatro, a ser uma plateia de cinema, para que a gente possa sonhar que isso é um trabalho rentável, que eu possa sonhar que eu vou lotar esta plateia e eu posso pagar os meus 21 atores com esse dinheiro, porque não é real ainda na realidade brasileira. Né? Nós temos um cinema autoral que eu pergunto, quem vê este cinema? Então, nós também, como grupos, a gente fica tentando, eu falo por mim, mas estou falando também pelos outros grupos que eu percebo, que discuto, que circulo, que nós temos que fazer é pensar nisso tudo. Então, quando eu não penso só que eu tenho que formar atores e técnicos. Eu penso que o espetáculo tem que estar lá de graça para que possa formar a plateia, que eu preciso fazer toda quinta-feira um cinema de graça para que possa formar a plateia. E aí acabam que os grupos ficam muito sozinhos, numa luta eterna com vários segmentos. Né? Então, eu queria muito era conversar assim, como devolver para a plateia e ver se a gente conversa um pouco que ideias são essas, então, para chegar nesse formato autossustentável, porque eu não consigo vê-lo. O Nós Morro tem 25 anos de história legítima, de peças de sucesso, de filmes de sucesso, embora a gente só tenha um longa-metragem, né? Os outros documentários, os outros são curtas-metragens, é um pouco mais difícil você fazer dinheiro com curta-metragem, mas esse ser alçado a Broadway, eu acho que a gente ainda está muito longe. Né? Então, era uma discussão que eu queria propor. Eu não sei se a gente dá tempo, que me mostraram aqui 5 minutos, eu quero que o Marcelo fale também, se a gente tem tempo de ver o institucional. Eu acho que a gente vai deixar ele para o final. E Marcelo, taca a pau aí, que se der tempo de ver mais. Olá, boa tarde.
Meu nome é Marcelo Mello, sou multiplicador do Nós do Morro, estou lá desde 1996. A Luciana estava preocupada, ela achou que eu não fosse falar muito. Então, eu vou falar um texto de um amigo meu que fala sobre trabalho, e fiquei pensando se seria esse o texto. Enfim. Mire e veja. Imagina o senhor, que não é preto, não é pobre, nordestino, caboclo, suburbano, favelado, tipo nenhum. Mire e veja, que dia é hoje? Que dia é hoje? Segunda-feira, não é mesmo? Primeira segunda-feira do ano. Mire e veja. Imagine o senhor se essa semana fosse feita só de domingo. Todo dia dessa semana fosse domingo. Sábado e domingo. Mire e veja. Mire e veja. Imagine essa gente toda negra, preta, pobre, nordestina, caboclo, favelada. É o que eu lhe digo, senhor. É o que eu lhe digo. Os dias de hoje são mais ou menos de... Perdão, perdi a poesia. Posso voltar? Obrigado. Mire e veja. Imagine o senhor que não é preto, não é pobre, nordestino, caboclo, suburbano, favelado, tipo nenhum. Mire e veja, que dia é hoje? Agora o senhor já sabe, né? Hoje é segunda-feira. Mire e veja. Imagine se essa semana fosse feita só de domingo. 7 de domingo. Todo dia da semana fosse domingo. Mas só para nós, para gente, tudo nós. Gente preta, pobre, nordestina, caboclo, suburbana, favelada. É que eu lhe digo, senhor. Os dias de hoje... Caramba, eu perdi a poesia, gente. Por Deus. Não, essa poesia foi meu carro-chefe durante muito tempo. Então, é claro que eu tenho sempre uma segunda opção. Eu vou ler, na verdade, a poesia que eu estava preparado para fazer hoje. O nome dessa poesia é O Operário em Construção. Ela é de Vinícius de Moraes. Eu acho bem propícia. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempos, todo o reino do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Lucas, capítulo 5, versículo 5, 8. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia da sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo, e um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento, esquadria. Quanto ao pão, ele comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa, e a coisa faz o operário. De forma que certo dia à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo o que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia nada no mundo, coisa que fosse mais bela. Foi dentro dessa compreensão, desse instante solitário, que tal sua construção, cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia exercer a profissão,
o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu que todos admiravam. O que o operário dizia, o outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a qual não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isso sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu, por destinado, sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrera o operário a sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão, porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia, e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que o foi levando ao alto de uma construção, e no momento de tempo mostrou-lhe toda a região, e apontando-a ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher, portanto, tudo o que vês será teu, se me adorares, e ainda mais, se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia, mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via casas, e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas, via tudo o que fazia o lucro do patrão, e em cada coisa que via, misteriosamente, havia a marca da sua mão. E o operário disse não. Loucura, gritou o patrão, não vês o que te dou eu? Mentira, disse o operário, não pode dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do coração. Um silêncio de martírio, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com medo de solidão, um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem pelo chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram por outros que virão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração, e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão, porém, que fizera em operário construído o operário em construção. Vinícius de Moraes. Mire e veja. O Mire e Veja, que eu não consegui fazer, é do Jonas Rezende, que é um texto inspirado no Grande Sertão Veredas de Euclides da Cunha? Não. Não. Guimarães Rosa. Passamos por toda a cultura popular até chegar nele. Agora é interessante que aqui a gente vê duas organizações que a priori não teriam nada a ver, mas tem muito a ver, né? Porque ambos tratam justamente do trabalhador, e a cultura criativa, a economia criativa faz parte também desse universo, dessa precarização da força do trabalho, né? A gente tem algumas perguntas aqui. Vamos ver, vamos pegar uma primeira para as duas organizações. Como vocês se sustentam enquanto recursos e como o poder público poderia contribuir? Quem quer responder primeiro? Vai lá. Como vocês se sustentam enquanto recursos e como o poder público poderia contribuir? A gente se sustenta através de lei de incentivo à cultura, como a maior parte das companhias. Nesse momento, nós temos, e já há mais ou menos
10 anos, a gente tem um patrocínio da Petrobras, que faz a parte da escola, né, a parte das oficinas, nós do Morro, com projetos como todos os projetos da Lei de Incentivo, projetos que duram 9 meses, 3 meses de relatórios e afins e renovação de projeto no tempo que você tem para fazer isso. Sinceramente, eu não sei, por exemplo, como a política pública pode nos ajudar, mas eu sei que ela pode ajudar muito mais do que ajuda. Uma das maneiras, por exemplo, eu acho um absurdo, a cada 9 meses eu enlouquecer uma equipe inteira, que ela tem que fazer um outro projeto num projeto que já existe, que é um projeto de continuação. Ninguém ensina ninguém em 9 meses. A gente não tem médico formado em 9 meses, a gente não vai ter ator, a gente não vai ter artista plástico, a gente não vai ter ninguém formado em 9 meses. Então, assim, para mim, já começa daí. Por exemplo, se as políticas públicas pudessem começar a discutir como aumentar o tempo, por exemplo, de projetos que você percebe que não é uma oficina pontual, algo que você foi ali, é um projeto consolidado, que ele necessita de tempo, né? Eu falo que eu tenho 20 anos, nós do Morro, são 20 anos de aprendizado. Eu tenho certeza que se eu tivesse saído de lá com 9 meses, nada teria me acontecido de diferente, nenhuma transformação. Quer dizer, alguma, porque a gente sempre é tocado de alguma maneira, mas não é um ensino tão prático a ponto nesse sentido, né? Eu realmente acho que 9 meses não é tempo de nada. Só de bebê, e pensem que o bebê nasce para você preparar ele inteiro, uma vida inteira ainda. Bom, o Banco da Providência, ele teve uma grande vantagem, que foi criado por uma mente fantástica, que foi Dom Helder Câmara. Então, ao criar o Banco da Providência, ele criou também a Feira da Providência, que é a fonte de recursos para a manutenção dos projetos do Banco da Providência. E, mais recentemente, nós criamos o Arraial da Providência. A ideia que emana sempre ainda, né, dessa direção que o Dom Helder Câmara nos deixou, é que nós façamos sempre as coisas em rede, que tenhamos sempre essa dimensão do trabalho conjunto, para que toda a sociedade possa participar na construção desse mundo mais fraterno. Então, a Feira da Providência é exatamente isto, um grupo de pessoas que lá vão participar para que a gente possa desenvolver os projetos durante o ano. Como a política pública pode participar? Então, nós atendemos 600 famílias, atendemos 55 homens moradores de rua e atendemos 100 egressos do sistema penitenciário. Temos todo um sistema de gestão que pode mostrar o passo a passo da trajetória dessas famílias no Banco da Providência e os resultados que foram alcançados. Poderíamos atender muito mais se tivéssemos o fortalecimento das nossas ações pelo poder público, especialmente na capacitação para o trabalho. Nós temos um único projeto em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para o abrigo de acolhimentos de homens da população de rua. Bom, então, essa pergunta a senhora já respondeu. Os recursos da instituição são exclusivamente oriundos da feira. Então, basicamente, 99,9% da feira. Ok, então essa aqui já foi respondida. Bom, tem várias perguntas aqui. A gente tem 5 perguntas para o banco e 4 do Nós do Morro. Então, vamos igualar, deixar 4-4? Isso, firmemente. Como a Pastoral do Trabalhador poderia ajudar o trabalho desenvolvido pelo Banco da Providência? Então, a Pastoral do Trabalhador já é um grande parceiro do Banco da Providência. E como eles também, não é, são da Arquidiocese e também atuam nas comunidades aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu penso que poderiam encaminhar um maior número de famílias para esse projeto das agências de famílias e, assim, nós, juntando, né, as duas instituições, poderíamos alcançar resultados ainda mais eficientes. Por nós agora. A arte, enquanto ferramenta didática, não deveria ser encarada como o terceiro setor e, assim, sobreviver de tal forma? Alguém me diz aí como é que sobrevive o terceiro setor, por favor. Projetos, correto?
né, de organizações. Eu acho que a gente caminha entre os dois partes, eu acho, tá? Mas eu acho um pouco demais dizer que a gente tem que apenas caminhar como se nós fôssemos uma empresa. Nós não somos, entendeu? Daqui a pouco, não sei, talvez o Guto tivesse que ter tido outra ideia, ter falado assim, eu vou fazer uma escola. Nós não somos isso, nós não somos empresa. Aliás, toda a briga com ele você precisa ser um pouquinho mais. Eu fiquei brincando com a palavra empreendedorismo, porque ele começou a ouvir isso, e ele fala, as pessoas querem que eu seja um empreendedor. Eu já acho que ele é um empreendedor. Que o cara que teve essa ideia e falou, eu vou fazer, e bancou fazer, e entregou a vida, ele já é um empreendedor, mas a cabeça dele é zero comercial, né? Então, eu acho muito difícil também você jogar arte só para um sentido de que o terceiro setor tem que resolver. Nós, como sociedade, temos que nos organizar e resolver isso. Espera aí, não é assim. Eu acho que o governo tem muito que botar aí, tem muito que pensar, e nós temos que pensar também, e não só simplesmente dizer, tá, vamos resolver só... Entendeu? Eu acho que não é só por aí, não. Eu acho que é mais que isso. Tem que estar envolvido com tudo. Eu acho que é pensar que há 25 anos nós fazemos o trabalho da prefeitura dentro de uma comunidade. E tivemos a primeira vez algum apoio já com 13 anos de existência. Até então, nosso apoio era o comércio local, era fazer um evento para poder arrecadar alguma grana para fazer luz, para fazer, enfim, a partir daí. Eu não sei se eu respondi exatamente, mas é porque eu não acredito nisso. Eu não acho que a gente só se denominando como terceiro setor e tentando resolver as coisas só por aí que vão dar certo. Não acredito mesmo. Entendeu? Até porque, para nós, é até difícil se encaixar, entendeu? A gente vai se encaixar aqui, a gente vai se encaixar ali. A gente tem essa discussão. Nós somos... As pessoas falam, vocês são um grupo, vocês são uma ONG, vocês são um OCIP, vocês são não sei o quê. Eu não sei exatamente. Como selo, nós somos um OCIP nesse momento. Entendeu? Como a gente pode funcionar. Agora, dizer que a gente vai... Entendeu? Eu duvido muito isso, porque eu acho que a gente trabalha com educação, e educação ela não tem exatamente essa maneira, você não tem como medir. É subjetivo demais você medir até que ponto deu certo, até que ponto não deu certo, até que ponto você interferiu naquele ser humano, até que ponto não. Como é que você conseguiu isso, entendeu? Você não mede, assim, é simples você medir quantas pessoas eu empreguei, ou quantas pessoas... É difícil você medir quantas pessoas eu transformei, de cabeça, de ideologia, quantas pessoas realmente dentro daquela comunidade se colocaram de maneira de que eles não são só os coitadinhos e favelados. Quantos foram? Vários. Eu sei o que é o Vidigal. Eu sei o que era o Vidigal em 1985, porque eu estava lá, e eu sei o que é o Vidigal hoje. E eu sei que nós, como instituição cultural dentro desse espaço, fizemos muito por essa mudança de mentalidade, por essa mudança de ideal, do cara querer mais, dele realmente não olhar o final da favela e não achar que tem um portão ali, sabe? E eu acho que isso não é só uma coisa que tem que ser feita por um nicho ou por outro. Entendeu? Então, não acho. Eu acho que tem que ser feito pelo terceiro setor. Sim, temos que nos enquadrar aí. Tem que ser feito através do governo, tem que ser feito através dos políticos, através de tudo. Entendeu? Não é vamos sair dali. Não, não é assim. Não acho. Não acredito. Agora para o Banco da Providência. Considerando todo o preconceito social dos ex-detentos, como é o processo de transição da qualificação do mercado de trabalho para os egressos? Dificílimo, né? Eu acho que a própria pergunta já traz a resposta. É bastante difícil e todo o trabalho do Banco da Providência é nesse sentido, de fazer com que a pessoa se enxergue um ser humano capaz, né? Uma vez eu fui a uma palestra que disse que o Brasil fala muito que não tem prisão perpétua, mas que isso não é verdade, porque uma vez a pessoa tendo passado pelo sistema penitenciário, ele carrega para o resto da vida aquele título de egresso do sistema penitenciário. Ele é sempre tratado como um egresso, a pena é perpétua, ele vai carregar aquilo para o resto da vida. Todo o nosso trabalho é exatamente nesse sentido, né? De mostrar o ser humano que ele é, as possibilidades que ele tem de se inserir, né, no mundo e, principalmente, de transformar esse mundo. A gente sempre fala, né, que a missão principal do Banco da Providência é formar esse ser humano, que ele se sinta um ser humano capaz, um ser humano que possa contribuir
para transformar o mundo. E encontramos realmente muitas dificuldades de inserção do egresso no mercado de trabalho, mas isso não nos desanima, apenas nos faz sentir que precisamos cada vez mais dessa rede de parceiros que possa abrir oportunidades para que essas pessoas realmente que já cumpriram a sua pena possam ser tratados dignamente pela sociedade. Nós do Morro. A criação de políticas para cigarras não passariam também pela desmistificação ideológica do trabalho do artista? Eu adorei a política para cigarras. É porque eu ouço da minha mãe, né? Todo mundo não sabe mais o que fazer. Você não sabe o que fazer, você vai ser artista, né? Não é novo, o Chico Buarque disse para a gente no Saltimbancos, né? Então, acho engraçado. Achei engraçada a política da cigarra. Eu não sei não, gente. Eu acho que a gente está falando aqui... Eu me considero um operário artista. Entendeu? E eu trabalho no meio deles, sabe? Então, eu acho que você pensar numa política pública para pensar a condição do artista no mundo contemporâneo, né, porque ele não pode estar descolado de um mundo capitalista, que é o que a gente vive. A nossa lei de mercado ela é uma lei capitalista, a gente não pode fugir disso, né? A lógica da arte não necessariamente é capitalista, ela nunca foi. Então, vamos estar sempre numa briga constante, que eu espero que a gente consiga uma sinergia aí entre as duas coisas, porque a gente também não pode viver alienado desse mundo e dizer eu sou uma artista, eu não quero saber das coisas práticas, eu não quero saber desse negócio, do mundo do trabalho, do mercado, eu vivo a par. Não, eu não vivo a par. Eu tenho que pagar meu pão, eu tenho que botar meu filho na escola, pago muito caro para isso, porque a gente não tem uma boa escola, né? Vai tudo passando por aí. Então, eu acho que você não... Como é que era o final? É porque ele usou uma palavra na coisa do trabalho que ela me perturbou, ela foi uma alfinetada. A criação de políticas para cigarras não passaria também pela desmistificação ideológica do trabalho do artista? Desmistificação ideológica do trabalho do artista. É porque eu não sei o que é isso. Essa coisa da ideologia do trabalho. Eu não conheço a ideologia de trabalho do artista, eu conheço o trabalho efetivo, dia a dia. Entendeu? Porque eu acordo desde os 18 anos e trabalho, seja dentro dessa instituição, pensando como é que eu vou criar, seja um campinho show da vida, que é um evento que o Guti faz todas as quartas-feiras, dentro do Vidigal, mais uma tentativa de formação de plateia, de estar na rua, de não, então, fazer o que é uma outra briga, né? Fazer a população entrar num teatro. A outra briga, então, é, já que a população não entra no teatro, leva o teatro para o meio da rua, e vamos ver se, então, ela para, se ela se identifica, se ela vem aqui. Né? Então, eu faço parte do artista que trabalha dia a dia, que não idealiza esse trabalho, que não sonha com um trabalho ideal, sabe? Não é. Eu não vejo, assim, eu desconheço. Eles existem, eu acho até que eles existem. Mas eu desconheço essa fábula cigarra e formiga, que a cigarra cantou e a formiga ficou trabalhando, entendeu? Desconheço. Eu trabalho mais do que... Aos 18 anos de idade, eu fiz foi uma escolha. Né? E quando a gente faz uma escolha, a gente tem que saber que a gente vai ter, depois, milhões de outras coisas que vão acontecer decorrentes dessa escolha. Então, ser um trabalhador 24 horas, né, o artista, ao contrário de 7 domingos por semana, do Mira e Veja, ele tem 7 segundas-feiras. Entendeu? Eu não chego no domingo e falo assim, hoje eu parei de trabalhar, não vou pensar naquele projeto. Não vou escrever nenhuma linha desse roteiro. Isso não existe na minha vida. Desde que aos 18 anos eu resolvi que era isso que eu queria fazer. E assim acontece com todos os 300 que estão lá. Sabe? Então, eu acho que é preciso parar de pensar como pai, porque foi isso que eu ouvi da minha mãe aos 18, mas, meu Deus, você vai parar de trabalhar e vai ficar com esse negócio de ser artista? Então, assim, nós é que temos que parar de achar que o artista é o cara que não trabalha. Isso é mentira. Eu me sinto ofendida, eu fico louca quando eu ouço isso. É a primeira coisa que eles aprendem no primeiro ano de teatro, que o artista trabalha, e muito. Porque eles também chegam lá achando isso, né? Eles acham que vão chegar lá e vão ganhar o estrelato, assim.
de mão beijada. E não é, na verdade não é. Então, eu não acho, não. Eu acho que tem que se pensar, assim, como criar esse mercado, não só como... Né, hoje em dia, a gente tem 2 mercados para empregar o artista. E aí eu estou falando aqui o artista, os técnicos e atores. Né? Nós temos a Rede Globo de televisão, nós temos a Record. Entendeu? Apenas dois nichos onde eles podem procurar lugares, onde eles vão ser, então, o sonho, né? O sonho do rei. Né? O artista que vive exatamente com o sonho do rei. Ele era o bobo da corte tinha dinheiro. A companhia que estava lá de fora não tem dinheiro nenhum. Não importa o que fala o bobo da corte ou o que fala a companhia que está na rua. Né? Assim, então, eu acho que é preciso desmistificar também essa ideia da cigarra aí, porque eu sou zero cigarra. Muito bem, formiguinhas, vamos lá. Temos mais 5 minutos para o Banco da Providência agora. A procura do público supera a oferta dos cursos de capacitação? Sim, supera aí muito, mais, né? Exatamente a pergunta que se referia à questão da participação da política pública se encaixa perfeitamente nesta agora, né? Se nós tivéssemos um orçamento maior, nós poderíamos atender a muito mais pessoas, né? Pessoas que se encontram nesse momento de ter uma oportunidade para poder vislumbrar um horizonte de melhores condições de vida e, a partir do que elas aprenderam, das discussões que elas participaram, elas poderem também contribuir para tornar esse mundo um mundo melhor, um mundo onde os direitos humanos estejam mais preservados, então tivéssemos maiores possibilidades financeiras, uma rede maior de parceiros, nós poderíamos atender a um maior contingente de pessoas que batem as portas do Banco da Providência todos os dias. Uma última pergunta para o Nós do Morro, depois uma última para o Banco da Providência também. Nós do Morro. O grupo prepara os artistas para serem organizados e empreendedores para usufruírem de projetos de fomento do governo? A gente tem tentado. A gente tem tentado, assim, mas como eu comecei a falar, eu acho que toda essa ideia veio para a gente, assim, ela foi entrando na nossa vida. A gente teve que perceber o mercado e a gente tenta fazer esse movimento de aproximação. Né? Claro que eu também acredito numa coisa que é real, sabe, gente? Assim, a pessoa é para o que nasce. Você não pode fazer, e a gente sofre isso, porque às vezes a gente tem, sei lá, um ator que o cara é incrível, mas não bota ele atrás nem para pensar. Ele é ótimo, vai te dar milhões de ideias, você senta meia hora com ele. Agora, ele não é o cara que vai ser um empreendedor. Eu preciso ajudá-lo. Às vezes eu preciso ter um cara para poder mover até a carreira dele, mesmo o cara sendo essa pessoa incrível. Porque não, o mundo não é assim. A gente também quer acreditar que todas as pessoas no individual têm que ser essas pessoas. Você tem que ser um empreendedor da sua vida. A gente vê isso o tempo inteiro. Essa palavra ela ganha uma moda, ela ganha um enfoque, né, um holofote. E parece isso, mas nem todo mundo é assim também. Tem pessoas que têm ideia. Eu acredito na coletividade. Por isso eu faço parte de um grupo há tanto tempo. Né? Então, eu acho que, quando você pensa em grupo, você pensa nisso também. Que, às vezes, o cara ele tem a força da ideia, mas ele não tem a força do desenvolvimento da ideia. Então, você agrega alguém que tenha isso, e aí você agrega um outro, que vai ser o cara que é um pouco mais falante, que vai chegar na empresa, que vai se juntar com outro. Então, eu acredito que, dentro das nossas limitações e dos nossos problemas, nós, se nos juntarmos, se formos um grupo, a gente é muito mais forte. A gente tem muito mais chance do que nós, indivíduos deslocados, artistas, dentro do Vidigal, ou em qualquer outra comunidade que seja, né, sozinhos, tentando, então, ser o empreendedor da sua própria carreira, o empreendedor da sua própria vida. Eu me veria, assim, a anos-luz das coisas que eu já consegui e que ainda quero muito mais, entendeu? Mas eu sei que as coisas que a gente tem conseguido é porque também não pensamos nisso. Sim, tentamos preparar, mas nós pensamos num coletivo. Ceder um pouco aqui, o outro dá um pouco de lá, e cada um dá o melhor que pode, né? Para a gente poder, então, circular dentro dessa área. Mas é uma dificuldade. Os artistas, eles trabalham muito no campo das ideias, assim, e isso é um processo atual, né? Porque eu falo muito nas minhas aulas lá e uso sempre um cara chamado Kleber Mendonça. É um cara que eu gosto demais, ele é um cineasta pernambucano. Acho que Pernambuco tem sempre coisas muito interessantes
a nos ensinar. É um estudo interessante, de pessoas com muita garra, assim, muita força. Quando a gente fala, vão fazer, eles vão fazendo. Assim, eu tenho muitos amigos lá nesse sentido. Ele é um cara, quando você vê um filme dele, você vê o Kleber assim, da captação até a seleção de imagens, até a edição. Assim. Ele é um perfil do novo artista? É. Mas eu, talvez por ser de grupo, eu temo o novo artista, porque ele também, às vezes, ele cai para o individual. E eu temo a arte individualista, eu não quero ela. Eu gosto da arte da coletividade, eu gosto de discutir arte, eu gosto de mostrar para o outro trazer coisas para mim. É assim que eu acho que ela fomenta também as ideias e que ela transforma o mundo, sabe? Então, eu acredito no grupo, né, que a gente vai se juntando e se ajudando. Legal. A última pergunta agora para o Banco da Providência. Qual tipo de formação que é dada aos detentos para que os indicadores sejam tão favoráveis? Nós falamos, né, que o Banco da Providência ele trabalha com 3 grupos, né, da sociedade: as famílias, os moradores de rua e os egressos do sistema penitenciário. Eles estão, assim, divididos apenas por um caráter mais pedagógico, mas nós vemos todo o ser humano como capaz de superar as situações difíceis em que eles se encontram e contribuir para o seu próprio aperfeiçoamento e para o aperfeiçoamento do mundo. Então, uma vez que eles estão dentro do Banco da Providência, todos esses 3 públicos passam pela mesma metodologia. Aquela metodologia que nós falamos do desenvolvimento humano, a metodologia de capacitação para o trabalho e a questão da inserção no mercado de trabalho. Eu tenho certeza que, por esta forma de olhar o ser humano como um ser capaz, os resultados eles advêm desse processo. Nós trabalhamos sempre assim nessas 2 dimensões: formar integralmente o ser humano e também atuar na sociedade. O Banco da Providência tem sempre, desde a Feira da Providência, o que é a Feira da Providência, senão a junção de diversos parceiros que se solidarizam com uma causa. Temos conseguido resultados assim bastante eficientes com os egressos do sistema penitenciário, porque acreditamos fundamentalmente que eles são capazes de, enfim, descobrir competências, descobrir habilidades, se transformarem, né, como pessoas capazes também de colaborar para esse mundo ser melhor. Eles acreditam também nisto e daí advém os nossos resultados, sempre trabalhando na perspectiva do ser humano e na perspectiva da sociedade. Temos encontrado maiores dificuldades em trabalhar a sociedade como um todo em relação ao egresso do que efetivamente com os egressos. Muito bom. Aliás, esse é um grande ponto em comum, né? Vocês e nós do Morro, trabalhar para o benefício da sociedade, para o engrandecimento da sociedade, né? Para o crescimento pessoal. Bom, já são 3 horas, né, Marcos? Infelizmente, a gente vai ter que parar a nossa discussão. Aliás, não discussão, mas a apresentação, né? Eu acho que foi muito interessante, muito rico para todos. Eu gostaria que vocês dessem o endereço eletrônico, caso as pessoas tenham interesse em saber mais a respeito dos trabalhos que vocês desenvolvem. A Banco da Providência? Então, eu vou dar o endereço eletrônico www.providencia.org.br, mas também informar que a sede do Banco da Providência é aqui na Catedral, na Avenida Chile. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais dessa metodologia, ver os resultados, como é que nós fazemos, né, esse processo de formação das famílias e de contribuição para essa mudança, nós estamos lá e teremos muito prazer em recebê-los. Nós do Morro? Nós do Morro é www.nosdomorro.com.br. Eu só queria fazer um pedido para vocês, para eu não ir engasgado para casa, nem vocês ficarem curiosos pelo Mira e Veja. Eu posso fazer?
Eu sei que a gente não tem muito tempo. Mire e veja. Imagine o senhor, que não é preto, não é pobre, nordestino, caboclo, suburbano, favelado, tipo nenhum. Mire e veja, que dia é hoje? De novo você. Hoje é segunda-feira, não é mesmo? Imagine o senhor se essa semana fosse feita só de domingo. Todo dia dessa semana fosse domingo, 7 domingo. Mire e veja. No dia que nós a resolvesse, decidisse, na moral, fechar de parar geral. Ninguém trabalha mais. Trabalha nenhum. Despece servil, subservil, empregatícia qualquer, para patrão, chefe, mandante, comandante, de coisa de nada. Nesse dia eu sonho, nesse dia eu acredito, eu acho que nesse dia o Rio de Janeiro para, não para? Hã? Para ou não para? Ah, pois, para, mas não morre. E morre. Questão, porrada ou diálogo. Eu penso assim, que dia é hoje? O senhor está entendendo nada, né? O senhor está meio confuso agora. Eu vou explicar. Hoje é domingo. Ó, repare que essa domingueira toda começou ontem mesmo, que era domingo, o próprio. Vai que hoje é domingo, e depois domingo, e depois, todo domingo. Mas só essa semana, e só para nós, todos nós, gente preta, pobre, nordestina, cabocla, suburbana, favelada, é que eu lhe digo, senhor, porrada para mim é confronto, porrada para mim é guerra. Bala traçante cruzando céus e linhas, vermelhas e outra. Já diálogo não, diálogo é como se fosse assim uma espécie de astúcia. Diplomacia, é isso, diálogo é diplomacia. O senhor vai vendo, o senhor vai reparando nessa imensa favela futurística que é a cidade do Rio de Janeiro. Essa gente toda, mais de 300 milhentos, quer resolver quererê, quer discutir nhenhenhê na base da porrada ou na base do diálogo? Do confronto ou do parlamento? É que eu lhe digo, senhor, os tempos de hoje são mais ou menos de paz, se é que o senhor me entende. Mas são mais ou menos de guerra também, se é que o senhor me entende. Então, por favor, o senhor, considere esse meu dizer já manifesto, papo reto e correto. Considere que se isso é coisa de gente preta, pobre, nordestina, cabocla, suburbana, favelada, é coisa de paz e muita. Considere também o nosso poder de conversação, de parlamento, se é que o senhor me entende. Considere que nós vamos marchar pela Avenida Atlântica, Avenida Brasil, Avenida Presidente Vargas, João Goulart, e as outras é tudo. A gente vamos invadir, é o arpoador. No decorrer desses domingos tudo, uns 7 ou 8, vamos invadir é para remelhorar, para reeducar, para desdoer, para desdoecer. Enfim, o senhor que considera essa porrada de gente preta, pobre, nordestina, cabocla, suburbana, favelada, o estilo de uma boa é de uma porrada. O estilo de uma porrada bem dada. O estilo de uma arretada, de uma porrada bem dita. Mire e veja. Isso!